Eles se moviam nas sombras, faziam reis tremerem e derrubavam impérios com apenas uma lâmina e um silêncio mortal. Por séculos foram tratados como lenda, como uma seita invisível capaz de infiltrar fortalezas, assassinar líderes e desaparecer sem deixar rastros. Muitos os chamavam de fanáticos, outros de mestres do medo. No episódio de hoje do canal Espada e História, você vai descobrir quem foram de fato os Hashashin, os verdadeiros assassinos que inspiraram mitos, jogos, livros e filmes, e entender como um grupo tão pequeno conseguiu abalar o mundo medieval. Estamos no século XI, no coração do Oriente Médio. O mundo islâmico está em ebulição, dividido entre duas grandes potências: os sunitas, liderados pelos abássidas, e os xiitas, que viam o poder político e espiritual com outros olhos. É nesse cenário turbulento que surge a dinastia seljúcida, um império sunita que domina vastas regiões da Pérsia, da Anatólia e do Levante. Eles mantêm o controle com punhos de ferro, impondo sua autoridade sobre várias minorias, inclusive sobre os xiitas ismaelitas, uma das seitas mais perseguidas da época. E foi justamente entre esses ismaelitas que nasceu uma das organizações mais misteriosas da Idade Média, os Nizaritas. Sob a liderança de Hassan Sabah, um intelectual brilhante e radical, essa seita se isolou em fortalezas montanhosas, como a lendária Alamut, e começou a traçar um plano ousado: enfrentar impérios não com exércitos, mas com o medo. Mas quem eram afinal os temidos Hashashin? Os membros dessa ordem não eram guerreiros comuns. Eram selecionados com extrema cautela, muitas vezes ainda jovens, vindos de comunidades xiitas oprimidas ou arrebanhados por sua devoção cega à causa. Ao entrarem na fortaleza de Alamut, sua antiga vida era deixada para trás. Ali recebiam treinamento físico, espiritual e ideológico, em um ambiente quase monástico, onde a disciplina era absoluta e a obediência ao mestre inquestionável. A doutrina ismaelita era ensinada com intensidade. Eles acreditavam estar lutando por uma causa sagrada, e isso os tornava ainda mais perigosos. Muitos eram levados a crer que, ao cumprir suas missões até a morte, alcançariam o paraíso. A lealdade ao líder espiritual, o velho da montanha, era total. Ao contrário da imagem popular de fanáticos sem razão, os Hashashin eram metódicos. Estudavam idiomas, aprendiam disfarces, espionagem e treinavam com punhais, venenos e estratégias de infiltração. Era uma formação completa para um propósito letal: eliminar alvos com precisão e desaparecer sem deixar rastros. Os Hashashin não eram exércitos de linha de frente. Eles eram a lâmina oculta por trás das cortinas da política, e por isso suas armas e métodos eram moldados para o silêncio, a precisão e o impacto psicológico. O punhal, ou jambiá, era o símbolo da ordem. Curto, curvado e facilmente ocultável, ele era usado em ataques diretos e quase sempre em curta distância. Eles treinavam para atingir pontos vitais com um único golpe, tornando-se mestres em execuções limpas e rápidas. Mas o combate físico era apenas uma fração do arsenal dos Hashashin. Eles dominavam também o uso de venenos aplicados em lâminas ou misturados a alimentos e bebidas. Sabiam esperar o momento certo, estudando os hábitos do inimigo, disfarçando-se como servos, monges ou guardas, até estarem a centímetros de sua vítima. Além disso, dominavam o disfarce e a infiltração como arte marcial. Era comum que um Hashashin passasse meses ou anos se integrando à corte inimiga, ganhando confiança até o momento do ataque. Não havia confrontos abertos e sim execuções cirúrgicas. Sua força estava no medo que provocavam. Os governantes sabiam que bastava um único Hashashin infiltrado para que o império tremesse. A força dos Hashashin,
nunca esteve em campos de batalha repletos de soldados. Ela estava nas sombras, nos corredores dos castelos, nas escadarias dos palácios, nos quartos dos líderes mais protegidos do mundo. Uma das vítimas mais emblemáticas foi Nizam al-Mulk, o poderoso vizir do Império Seljúcida. Em 1092, durante uma suposta audiência pacífica, um Hash-Shashin disfarçado se aproximou e cravou sua lâmina no coração do homem mais influente da Pérsia. O golpe foi tão preciso e inesperado que Nizam caiu morto antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Esse assassinato não foi apenas simbólico. Ele desestabilizou completamente a estrutura de poder dos seljúcidas, abrindo caminho para novos conflitos internos. Outro episódio marcante envolveu Conrado de Monferrato, rei de Jerusalém eleito. Em 1192, dois homens se aproximaram dele em plena luz do dia nas ruas da cidade. Disfarçados de monges cristãos, os Hash-Shashin o atacaram de surpresa. Mesmo com proteção armada ao redor, eles conseguiram executar Conrado, demonstrando que nem os cruzados mais poderosos estavam fora do alcance da ordem. E havia também as tentativas que não terminaram em sangue, mas sim em mensagens sutis de terror. O sultão Saladino, por exemplo, despertou certa manhã com uma adaga fincada ao lado de seu travesseiro. Ninguém havia ouvido nada, nenhum guarda foi ferido, apenas uma mensagem deixada ao lado da lâmina. Se quiséssemos, você estaria morto. Não houve batalha tradicional, mas houve vitória, psicológica, estratégica, mortal. E assim os Hash-Shashin entraram para a história não como guerreiros comuns, mas como mestres do terror seletivo, capazes de derrubar impérios com um único golpe no lugar certo. Com tanto mistério, é claro que os Hash-Shashin se tornaram alvo de lendas, boatos e muita ficção. Um dos maiores mitos é a origem do próprio nome, assassino. Disse que vem de Hashishin, ou seja, usuários de hashish. A história mais popular afirma que os membros da seita eram drogados com hashish e levados a jardins paradisíacos, cheios de vinho e mulheres, como recompensa por suas missões suicidas, e que ao acordarem eram convencidos de que tinham visto o paraíso prometido a quem cumprisse as ordens de seu líder. Mas isso nunca foi comprovado. Essa versão da história surgiu de inimigos muçulmanos e cruzados europeus que queriam pintar os Hash-Shashin como fanáticos drogados e não como mestres do planejamento e da infiltração. Na realidade, os registros mais confiáveis mostram que os Hash-Shashin eram disciplinados, inteligentes e altamente treinados, verdadeiros agentes secretos medievais. Seus ataques eram friamente calculados e eles passavam semanas ou até meses infiltrados em castelos, disfarçados de servos, religiosos ou até soldados, apenas esperando o momento certo de agir. Outro mito comum é que os Hash-Shashin eram numerosos, quase uma tropa sombria espalhada pelo mundo islâmico. Mas, na verdade, eles nunca passaram de algumas centenas, e justamente por isso precisavam que cada golpe fosse simbólico, devastador e inesquecível. Eles também não matavam indiscriminadamente. Pelo contrário, seus alvos eram escolhidos com precisão cirúrgica, sempre políticos, religiosos ou militares que representavam ameaça direta à sua seita. A ideia de que eram fanáticos sem consciência é apenas um produto da propaganda da época. Na prática, eram estrategistas, manipuladores e, talvez mais do que tudo, mestres do medo. O fim dos Hash-Shashin não veio com uma guerra, mas com a chegada de um inimigo avassalador. No século XIII, o temido Império Mongol avançava impiedosamente pelo Oriente Médio. Sob o comando de Hulagu Khan, neto de Gengis Khan, os mongóis não tinham piedade nem paciência para tramas e assassinatos sutis. Em 1256, Hulagu liderou um cerco brutal contra Alamut, a lendária fortaleza dos Hash-Shashin. Após dias de combate,
Os mongóis usaram máquinas de guerra e esmagaram a resistência. A fortaleza foi destruída, os arquivos queimados e a maioria dos membros da seita foi executada sem hesitação. Com a queda de Alamut, a era dos Hashashin chegou ao fim, mas sua fama, essa jamais foi apagada. Séculos depois, o nome assassino ecoou no vocabulário europeu e se espalhou pelo mundo. A própria palavra assassino em línguas como o inglês, assassin, vem diretamente da lenda dos Hashashin, e mesmo hoje o mito persiste. Livros, séries, filmes e até videogames, como a famosa franquia Assassin's Creed, continuam explorando a mística desses guerreiros das sombras, mas além da fantasia, o legado real dos Hashashin está em sua estratégia, sua precisão e sua capacidade de transformar o medo em arma. Eles mostraram que, em um mundo de exércitos e impérios colossais, um punhado de homens com convicção e inteligência poderia derrubar gigantes. Eles foram temidos por sultões, reis e califas. Pequenos em número, mas imensos em influência. Os Hashashin não precisavam de exércitos, bastava um punhal, um alvo e o silêncio da noite. Mesmo séculos depois de sua extinção, seu nome ainda desperta curiosidade, medo e fascínio. E talvez esse seja o maior legado da seita: provar que, na história, o poder não vem apenas da força, mas da mente, da fé e da capacidade de agir nas sombras. Você já conhecia os verdadeiros Hashashin? Acredita que eram apenas uma lenda exagerada ou que realmente mudaram os rumos da história? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, fortalece com o like, se inscreva no canal Espada em História e ativa o sino para não perder os próximos guerreiros lendários que vamos revelar aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, e lembre-se, nem todo guerreiro carrega uma espada. Alguns preferem a escuridão.